Pilha de Daniell. A pilha de Daniell é um dispositivo formado por dois eletrodos, um de cobre e outro de zinco, ligados por um fio condutor e respectivamente mergulhados em soluções aquosas que contêm cátions cobre 2 e zinco 2, e geralmente ânion sulfato. As duas soluções são separadas por uma ponte salina, um tubo de vidro em formato de U que contém uma gelatina saturada com um sal, como o cloreto de potássio. As extremidades do tubo são fechadas por um material poroso, como o algodão. O zinco tem menor potencial de redução que o cobre. Portanto, o eletrodo de zinco é o ânodo da pilha. O eletrodo de cobre será o cátodo da pilha, pois o cobre apresenta maior potencial de redução do que o zinco. O zinco tem o menor potencial de redução e, portanto, sofre oxidação perdendo elétrons para o cobre. Com isso, a concentração de íon zinco na solução aumenta. Há um fluxo de elétrons oriundos da oxidação do eletrodo de zinco que se movem em direção ao eletrodo de cobre por meio do fio condutor. No cátodo, os elétrons provenientes da oxidação do eletrodo de zinco promovem a redução dos íons cobre presentes na solução. Com isso, a concentração de íons cobre na solução diminui. No decorrer do funcionamento desse dispositivo, a solução do eletrodo de zinco começa a ter excesso de íons positivos, devido à oxidação do zinco. Já a solução do eletrodo de cobre começa a apresentar excesso de íon sulfato, devido à redução dos íons cobre. Para garantir a eletroneutralidade das soluções, ocorre através da ponte salina a migração dos cátions e dos ânions em excesso, além dos íons do sal presentes na solução da ponte salina. O excesso de cátion zinco e os cátions potássio da ponte salina se deslocam em direção ao eletrodo de cobre. O eletrodo de cobre é denominado cátodo, pois atrai os cátions da solução. Os ânions sulfato e cloreto transitam em sentido contrário, em direção ao eletrodo de zinco. O eletrodo de zinco é denominado ânodo, pois atrai os ânions da solução. O excesso de ânion sulfato transita em direção ao ânodo, e os cátions potássio e zinco transitam em sentido contrário, em direção ao cátodo. Esse sistema gera corrente elétrica porque o circuito está fechado. No fio condutor, há o fluxo de elétrons do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, o que denominamos corrente elétrica. No circuito interno, há o fluxo iônico pela ponte salina. Cátions migram em direção ao cátodo e ânions migram em direção ao ânodo, o que denominamos corrente iônica. Em uma pilha em funcionamento, verifica-se que o eletrodo de cobre começa a aumentar de volume, pois os cátions cobre 2 que estão em solução recebem cada um 2 elétrons perdidos pelo zinco e se transformam em cobre metálico que se aderem ao eletrodo. Observa-se então que a quantidade de íons cobre em solução diminuirá, o que é comprovado pelo clareamento da solução de sulfato de cobre. O eletrodo de zinco sofre corrosão, ou seja, a diminuição de seu volume. Isso ocorre porque cada átomo de zinco perde 2 elétrons e se transforma em íon zinco, que vai para a solução e deixa o espaço que ocupava no eletrodo vazio.